honra. E tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, como meu irmão Rui Mukaj, como Tomegá, como o cônsul Muhammad Al-Khatib, como a Shanaz, e todos vocês que estão aqui, como a Nara Pires, que acaba com a minha agenda, e se vocês precisarem de alguém para acabar com a agenda de vocês, chama-se Nara Pires, e que está ali, ó, ela se esconde, mas é sempre assim, não adianta ir embora, Nara. E quero agradecer também as palavras de tantas pessoas que se mostraram tão, não somente insinuantes, mas tão profundas na forma de colocar-se em relação a algo chamado oportunidade. Então, agradecendo a Pintilab, agradecendo o pessoal de TI, agradecendo ao pessoal que se realmente predispôs a vir aqui para entender um pouco mais do que a África significa. Então, já ouvimos dizer que a África é a nossa mãe e não tem jeito de sair disso. A partir do momento que ela é sua mãe, vocês têm que sempre voltar para ela. Mas como vocês vão voltar para ela? Então, através daquilo que o Marcelo muito bem colocou, eu gostaria de corrigir. É uma transformação digital onde tudo está conectado. Eu acho que quase tudo está conectado. Porque está faltando uma parte. E essa parte é onde nós trazemos para as startups, para entender como nós podemos melhor nos comunicar, como nós podemos levar essa mensagem do que significa as demandas e as necessidades que nós temos tanto em África, como nós temos aqui no Brasil e etc. Porque são 55 países. Continente de 55 países, com quase 1,3 bilhão de pessoas, que até 2030, quiçá terá 1,8. Esse crescimento é muito significativo, então não podemos deixar para trás. E entender as necessidades é uma das coisas mais importantes, porque muitas vezes nós estamos sendo eco e não estamos sendo voz. E nós podemos e precisamos nos comunicar como uma voz. É por isso que nós temos essas autoridades que estão aqui, representando seus países e instituições, para que formalizar com o seu compromisso, buscando o nosso compromisso como África. Então, gostaria de iniciar a minha apresentação. Meu nome é Ricardo Laticani, eu sou o executivo de negócios do Walvis Bay Corridor Group, que é um integrator do governo da Namíbia, que integra vários setores. Então, como eu tenho muito pouco tempo, vou falar rápido, e se vocês quiserem que eu vá devagar, eu não vou, aí vocês me perguntam depois o que eu posso fazer por vocês, tá bem? Então, com isso tudo, esse integrator, por favor, fala da Namíbia. Esse integrator está na Namíbia. A Namíbia é um dos países que fazem parte, como a Shanaz muito bem disse, do SACU, e ela fica entre a África do Sul, Angola, Zâmbia, Botsuana e também ligando também com o Zimbábue e Angola, no norte. Nós temos aqui o porto de Luderitz, onde 35 anos atrás Amir Klink cruzou a remo, fazendo essa ligação Oceano Atlântico até o porto de Praia, na Bahia. Nós temos aqui em Luderitz o recorde mundial de velocidade em windsurf. Nós temos aqui o porto de Walvis Bay, que é o porto que está diante do Porto de Santos. Então, quer dizer, se vocês olharem do Porto de Santos, se vocês olharem para onde o sol nasce, a 3.300 milhas, aproximadamente 6.000 quilômetros, nós teremos o Porto de Walvis Bay, bem diante de nós. Mais ou menos 7 horas de navio. Aí nós temos a nossa capital, que é Windhoek, uma capital linda no estilo alemão. E depois nós temos aqui o norte. E isso tudo, essa parte toda verde, é porque realmente é verde mesmo. É o único lugar onde tem verde, porque o resto tudo é deserto. Agora, é deserto, mas é um deserto de oportunidades. Por quê? É o terceiro para quarto maior exportador de urânio do mundo. É o maior produtor de diamante azul do mundo. E também tem um gado tão bom, de tão boa qualidade, que nos permite a ter certificação sanitária de exportação de carne para a Europa. Próximo, por favor. E quem gosta dessa cidade, desse país também é a Angelina Jolie, tá? Ela teve um casal de filhos lá. Mais um. Então,
Isso é o integrator do Walvis Bay Corridor Group que representa. Então, nós temos os ministérios da Indústria e Comércio, Foreign Affairs, nós temos também transportes, criação de empregos, Home Affairs e finanças. Aí temos o Porto da Namíbia, que é a autoridade portuária, né, que tem 2 portos, Porto de Lutterites, Porto de Walvis Bay. Nós temos o sistema rodoviário, nós temos a municipalidade de Walvis Bay, a Câmara de Comércio da Namíbia. Então, eu represento tudo isso aqui na América do Sul para vocês. Próximo, por favor. Então, nós temos aqui o Porto de Santos, o Porto de Walvis Bay, por favor. Mais um. E a ideia, o que é? É fazer essa integração através desse porto que está diante dessa parte da costa brasileira, promovendo uma integração maior entre os países do SACU e, com isso, contribuindo de uma forma inteligente para o quê? Proporcionar aos nossos países, irmãos e vizinhos, uma logística melhor. Por exemplo, eu estava conversando com a Shanaz agora há pouco, que a África do Sul estava tendo um problema logístico de alto custo para exportar o manganês dela para os Estados Unidos. Porque o maior exportador de manganês, como a Shanaz disse, é quem? É a África do Sul. E sem manganês não existe aço. Por quê? Para 1 tonelada de aço, 4 libras de manganês é necessário. E a África do Sul conseguiu, através de uma negociação com o Porto de Lutterites, fazer o quê? Com que essa carga vá direta aonde? Aos Estados Unidos. Próximo, por favor. Mais um. Então, aqui nós temos os corredores do Walvis Bay. Por que o Walvis Bay Corridor Group? Porque é o porto de Walvis Bay e seus corredores. Então, nós temos o Transcunene, que é o porto que vai até a região de Santa Helena, após o Chicango, com uma ferrovia, ligando o porto a essa região de Angola. Nós temos o Transcaprivi, que ele segue a leste, chegando até a região de Ngoma, na divisa aqui com a Zâmbia, subindo da Zâmbia até a região de Lubumbashi e Kolwezi, aqui na República Democrática do Congo. Agora eu explico para vocês o porquê disso. Porque essa região aqui é a maior produtora de cobre do mundo. Então, os catodos de cobre que são exportados dessa região, eles chegam até aqui ao Porto de Walvis Bay, e aqui do Porto de Walvis Bay eles vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, e poderiam também vir ao Brasil. Poderiam. Por que não vem? Marcelo, esse é um programa e é um problema para eles. Então, agora, nós temos uma outra situação. Também nós temos o quê? Muitos itens que saem do Porto de Walvis Bay e vão para essa região. Então, nós temos alimentos, nós temos máquinas, equipamentos, pneus, etc. Muita coisa. Aí depois nós temos também nós temos o Trans-Kalahari. O Trans-Kalahari é um corredor que liga a parte interna de Botsuana, né? E também ele chega a Joanesburgo. Então, é uma outra alternativa. E nós temos também o Transorange, que é um outro corredor que liga tanto o Porto de Walvis Bay, mas também o Porto de Lutterites, entrando na região do Rio Orange, ao norte da África do Sul, e chegando também a Joanesburgo. Então, isso é um sistema de integração que não é feito única e exclusivamente pela Namíbia, mas isso é desenvolvido entre a África do Sul, Lesoto, Suazilândia, Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, até o Malawi, República Democrática do Congo, Angola. Então, isso é muito importante. Isso é um sistema complexo de integração logística, onde eles se unem para fazer o quê? A difusão de tudo isso. Mais um, por favor. Engraçado, 12 espigas de milho, né? Então, essa aqui é uma cultura milenar da África, tá? O milho branco. Agora, o que acontece? Com o milho branco nós fazemos o quê? O papo. O papo, a maioria das pessoas aqui, nós temos a Shanaz, temos muitas pessoas, tem o Rui, conhece muito bem. Então, ele é a base da alimentação dessa região. Nós estamos falando só de apenas quase 400 milhões de habitantes que consomem isso. E ele é produzido com milho branco, não geneticamente modificado, que fica no lugar do arroz, para você comer com essas outras iguarias. E esse produto, ele tem um consumo médio, só na Zâmbia, de 89 quilos por pessoa. Tá? 89 quilos. Uma média de 330 gramas por dia por pessoa. A base da alimentação deles, uma cultura milenar. Vocês podem ver, a África do Sul consome 81, o Lesoto 120 quilos por ano. Então, quer dizer, consumo grande, né?
Isso é bom para as startups, vocês vão entender por quê. Por favor, mais próximo. Agora, antes de chegar na conclusão daquela situação do milho branco, eu só gostaria de mostrar para vocês uma coisa. A África importa 20 bilhões de dólares. Aliás, os países que importam arroz, 20 bilhões de dólares. A África importa 23%. O Brasil é um dos maiores produtores de arroz do mundo. 70% da produção de arroz do Brasil vem da região de Pelotas, do Rio Grande do Sul, e o restante, esses 30%, eles vêm de uma região chamada Rondônia. Ok? Então, nós estamos exportando para lá. Quem pode falar alguma coisa? Nada. Vocês não sabem. Não estamos. Mais uma? Eu tenho um filme para passar para vocês antes de chegar nessa situação. Por favor. Vou mostrar para vocês o que tem na África, além de miséria, desgraça, pobreza. O porto da Namíbia, localizado na costa sudoeste da África, está se transformando em um importante terminal de importação e exportação de mercadorias para os países do continente. Com acesso às principais rotas de navegação, o porto vai triplicar a capacidade para ampliar sua rede de negócios. O objetivo é se tornar um ponto de referência às companhias do outro lado do Atlântico. A repórter especial Leila Sterenberg conta mais sobre essa estratégia. São quase 2 quilômetros de terminais e águas de 15 metros de profundidade, onde podem atracar grandes navios, trazendo milhares de contêineres. A melhor parte é que está a menos de 10 dias de navegação da costa brasileira. Fica na Namíbia e é a principal porta de entrada e saída de mercadorias para um bom pedaço do continente africano. Este é o porto de Walvis Bay e é a primeira vez que uma equipe de TV brasileira vem até aqui. Nos livros de história, a primeira referência que existe ao Walvis Bay é por conta da chegada do navegador português Bartolomeu Dias, no fim do século XV. Walvis quer dizer baleia em africânia, aquele dialeto dos holandeses que se estabeleceram no sul da África. Esse lugar passou de mão em mão pelos britânicos, pelos sul-africanos e pertence à Namíbia desde 1994. Esse porto, o porto de Walvis Bay, que era pequeno, desde então cresceu e recentemente foi considerado o melhor da África. Primeiro foi preciso desenvolver a infraestrutura e então ir atrás dos importadores e exportadores. Our competitors, they've been there for quite some time. So those were traditional routes. So we are a new kid on the block. Our strategy is to be efficient, to provide services beyond the expectation of the clients. Está dando tão certo que uma ampliação ambiciosa das instalações acaba de começar. We have realized that this terminal for containers is not sufficient, so we are in the process of expanding this terminal by reclaiming 40 hectares of land, and that project has started in the beginning of this year. A produtividade vai permitir atender não apenas a Namíbia, e sim todos os vizinhos. And therefore, it will be the basis, the kind of, what you call the hub, to serve as our landlocked countries, like Botswana, Zambia, DRC even Angola. We are already doing that. Para diminuir a burocracia e fazer uma ponte com a iniciativa privada, foi criado o Walvis Bay Corridor Group, o grupo do corredor de Walvis Bay. O representante do órgão no Brasil lembra que, assim como a população brasileira é expressiva e representa um mercado em potencial para os exportadores africanos, o mesmo acontece no sentido contrário. O intercâmbio entre essa região rica de 300 milhões de consumidores na África com o Brasil. Ele explica que o cobalto que sai do Congo para o Brasil para corrigir o pH do solo nas nossas plantações de soja passa por Walvis Bay. Na contramão, produtos brasileiros. Eu estou cortando esse filme porque, se vocês precisarem, eu posso passar para vocês por depois, tá? Para ajudar o pessoal da produção. Eu gostaria de passar por mais um slide. Então, agora, com essa situação, nós temos uma... Vocês veem que a África investe, a África faz, a África quer mudar. E com isso,
nós temos novas novidades. Isso daqui é pelo Google Earth, se você entrarem nele e colocarem o Walvis Bay, esse é um terminal de contêiner dos 40 hectares que na época era primeiro-ministro, agora o presidente da República, Hage Geingob, acabou de colocar. Mais um. E olha só o tamanho desse terminal de contêineres. 40 hectares de terminal de contêiner de frente para o Porto de Santos. Então, é muito importante dizer para vocês, mais um, que nós temos uma situação. E essa situação agora é de fazer o quê? Nós temos lá na Namíbia suco de laranja de Portugal. Se vocês forem para Portugal, vocês não têm um pé de laranja. Vocês não têm um pé de cana. Mas eles trabalham bem. E o que eles fazem? Eles importam o concentrado de suco de laranja do Brasil, o açúcar daqui, embalam lá e vão vender na Namíbia. Outra coisa, a Namíbia é um dos maiores produtores de merluza do mundo. O Brasil, com quase 130 mil toneladas por ano de consumo de pescado de água salgada, importa o quê? O pescado que já sabemos que vem da Namíbia, mas pela Espanha. Por quê? Porque o reiki, que é conhecido como a merluza, ele não é certificado para consumo humano no Brasil. Por quê? Porque ninguém certificou. Então, quer dizer, nós temos um monte de situações onde, por exemplo, nós compramos muitas vezes cobre, catodos de cobre da onde? Da Alemanha. Só que esse cobre está saindo pelo porto de Walvis Bay. Então, quer dizer, tantas situações, por exemplo, o manganês. Eu não sei se vocês sabem, mas como eu já falei de novo, o manganês que vem da África do Sul, ele pode vir direto para cá. Então, quer dizer, são tantas situações, inúmeras situações, que dá para explicar para vocês de uma forma mais tranquila mais tarde, mas a Nara está falando para eu parar de falar. Então, eu vou parar de falar e o que nós precisamos é de fazer isso. E o que o Walvis Bay Corridor Group faz, por favor, mais uma, é tentar quebrar esse muro para que nós tenhamos uma condição mais fácil, por favor, de fazer isso. Porque muitas vezes a África, na parte africanos, eles estão de costas e os brasileiros também estão de costas. Ninguém vai fazer negócio assim. Então nós precisamos ficar diante uns dos outros, conversarmos, nos comunicarmos e fazermos negócio. Nós precisamos das startups, nós precisamos da ajuda das startups, entendendo as nossas necessidades de ambos os lados, para utilizar uma plataforma que já existe, porque a IBM já é centenária, e eu acho que ela está precisando de mexer isso daí, como nós também estamos precisando, e fazermos com que isso aconteça, mas de uma forma diferente. Porque chega de ser eco, porque só está ecoando as necessidades do suco de laranja que eles precisam, e chega o suco de laranja por Portugal. Mas nós devemos ser voz, porque nós podemos levar o quê? A agricultura para lá, e a agricultura, por mais que nós colocamos a agricultura lá, não vai ser suficiente, porque como eu coloquei para vocês do arroz, acontece o seguinte: se você pegar aquela área que a Shanaz falou para vocês, da África Austral, metade dela para a esquerda está com seca, metade dela para a direita está com o quê? Com enchente. Sabe o que acontece com a lavoura? Nada. E esse nada faz com que eles tenham uma demanda muito grande de arroz, faz com que eles tenham uma demanda muito grande do milho branco. Só a África do Sul, em 2017, importou 2 milhões de toneladas de quê? De milho branco, da onde? Dos Estados Unidos. E nós estamos de frente para eles. E o que nós fizemos por isso? Nada. Vem gente falar para mim, fala para eles comerem milho amarelo. Não vão comer milho amarelo, eles querem o milho branco. Por que nós não podemos prover a eles uma situação diferenciada para fazer com que eles tenham acesso ao milho branco? Então, nós precisamos de vocês, startups, utilizar tudo isso que é a necessidade, a demanda, o poder de produção, o poder de mandade que nós temos entre os africanos e os brasileiros e fazermos com que isso aconteça. Muito obrigado, pessoal.